do terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia hoje veio trazer uma aula show para a turminha do terceiro ano. Pegue aí o seu livrinho de ciências, ó, de ciências. E a gente vai estudar nessa aula sobre as plantas, turminha. Então, pega o livro de ciência, abram nas páginas 32, tá certo? E vamos começar, ó. Coloque uma aguinha, preste atenção nas aulas, tá certo? E vamos embora estudar, firme e forte, ok? Então, na aula passada de ciência, a gente falou sobre o solo, turminha, a importância do solo. Então, existem tipos de solo, tá certo? Que a gente estudou na aula anterior. Hoje, a gente vai continuar com o mesmo raciocínio, agora estudando as plantas, tá certo? As plantas são seres vivos, assim como os animais. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol, tá? A tia aqui no quadro, preste atenção, a tia fez aqui um desenho de uma planta. Veja só, como é que a gente desenvolve, como é que as plantas desenvolvem, tá certo? E crescem, nascem, desenvolvem, o que eles se alimentam. Então, elas precisam da luz do sol, tá certo? Para que o oxigênio, para poder respirar, tá certo? Eles respiram através das folhas. Então, quando a luz é emitida nas folhas, elas respiram, tá? Mas no solo que a gente estudou, tá certo? Quem se lembra qual é o solo que é fértil, que é apropriado para plantações de plantas? Quais são? Quem sabe? Quem lembra? Umífero, tá? Então, aqui o solo rico em sais minerais, que contém água, tá? Ele produz gás carbônico que faz a planta desenvolver. Certo, turminha? Deu para entender direitinho? O sol emite na planta através das folhas e ela coloca energia para poder desenvolver, tá? E eles, através do oxigênio, eles conseguem respirar e também se alimentar. Então, o alimento, ó, das plantas vem daqui, ó, do solo, tá? Da água e sais minerais, que vem através do caule que vai até as folhas. Isso é a alimentação, tá? Das plantas. Continuando, ao produzir o seu alimento, os vegetais liberam o quê? O oxigênio, que é através do oxigênio que eles respiram para o ambiente. Então, quando a gente desmata as florestas e fica o ambiente fica sem muita ventilação, fica abafado, fica quente. Então, a gente precisa das plantas para a gente também respirar, ter aquele ar puro, que a gente estudou isso nas aulas passadas, tá? Sobre o ar. Então, as plantas também é responsável pela respiração também da humanidade. Então, é através deles que a gente respira melhor, tá bom? Quando há muita poluição, da poluição dos automóveis, né? A fumaça que vem das usinas, então a nossa respiração fica
a gente fica com problemas de respiração, tá certo? Então, precisamos das plantas, dos vegetais. Continuando. Então, é por meio dela que o vegetal consegue fixar... Então, não, desculpa. Liberam o oxigênio para o ambiente. Eles também respiram e, assim como nós humanos, e na respiração, utilizam o gás oxigênio presente no ar. Foi o que a tia estava explicando anteriormente. As partes das plantas. Está aqui, ó, uma árvore completa, tá, turminha? Uma árvore completa. E eu vou dizer agora quais são as partes das plantas. Então, temos aqui, ó, a raiz, o caule, a folha, o fruto, flor e sementes. A tia vai, veja só, vamos pegar nosso livrinho na página 33, tá? Na página 33, que a gente vai por etapa e etapa. E eu vou começar a falar sobre a raiz. Raiz. Ela é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato. Substrato, o que é isso, tia? É a combinação de terra ou mais componentes orgânicos minerais adequadas para o cultivo das plantas. Então, aquele solo fértil, então precisa de água, sais minerais, né? O solo fértil para plantação, a gente tem que, ó, lembrando do assunto passado, resto de animais e vegetais em decomposição. É esse solo que é importante para a plantação das plantas. Então, o substrato é essa terra, tá certo? Composta de sais, minerais, águas, e ela é fixa, aqui, ó, na terra. Então, o caule, a raiz, fica dentro da terra. E dele retira água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. É através da raiz que retira-se a água e nutrientes essenciais para a sobrevivência da planta. Ok, nas plantas aquáticas, porque a gente tem tipo de plantas, tá? Plantas são essas, as terrestres, que é fixa no solo, e também que são essas daqui, ó, já tinha mostrado. São essas aqui, ó. Essas girassóis, ela é fixa no solo, tá bom? E temos também as plantas aquáticas. Aquática, tá? Vou falar das aquáticas primeiro, depois eu falo das aéreas. Aquáticas, aquelas que surgem na água. Então, nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. Ah, tia, ela tem raízes? Tem raízes, são fixas na água. As terrestres é na terra e das aquáticas é na água. Ok? Então, essas plantas com raízes, elas são de região encontrada mais no rio com o mar, tá? E também temos as plantas aéreas, tá? As plantas aéreas, essas aqui, que a gente encontra onde? Ó? Vivem em locais altos, apoiadas sobre rocha, telhados, construções ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários à sua sobrevivência, tá? Então, existem 3 tipos de planta: terrestre, aquáticas e aéreas, tá? Então, a gente deve prestar atenção nas raízes, tá bom? No caule,
O caule aqui, ó. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e o fruto. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Então, onde vem a alimentação da planta? Através da raiz. Então, o caule é o transporte, tá? Ele serve como sustentação, mas também é o transporte para que o alimento da planta chegue até as folhas, as flores e os frutos. Certinho, turminha? Agora eu vou falar sobre as folhas. São capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Então, quando o sol emite através a luz nas folhas, tá? Ele produz o quê? Energia necessária para eles poderem sobreviver. Esse processo, preste bastante atenção. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Fotossíntese, eu vou escrever aqui, ó. Fotossíntese. Tá certo, turminha? Fotossíntese. Então, é quando é o processo pelo qual os vegetais produzem o seu próprio alimento, tá? Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Não se esqueça, tá? Fotossíntese. E também, por elas, acontece uma substância chamada clorofila. Outra substância também, ó. Clorofila. Isso vem, ó, da folha, tá? Fotossíntese, não esqueçam. Fotossíntese é aquele quando as plantas produzem o seu próprio alimento. E a clorofila é a substância que, quando elas respiram, as folhas geralmente são verdes, é a coloração das folhas. Então, elas são verdes e isso acontece porque nelas há uma substância. Então, uma substância na folha, tá, que produzem, chamada de clorofila. De clorofila, tá? A clorofila participa da produção de alimento da planta também, pois é responsável por captar a luz do sol. Quando o sol quando o sol radia sobre a planta, então ele começa a fazer esse processo de clorofila e também de fotossíntese. A tia agora vai falar sobre as flores. Ela também tem um papel muito importante nas plantas. São órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são um atrativo para os insetos, pássaros e outros animais, que ajudarão na reprodução da planta. Tá certo, turminha? Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite. Após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos, tá? Depois que os insetos chegam na florzinha, eles fecundam e essa fecundação
transformam-se em frutas, tá? Vou falar sobre os frutos agora. Ela é a parte do vegetal que tem como função de abrigar e proteger as sementes, originadas da fecundação da onde? Das flores. E alguns frutos têm muitas sementes. E alguém de vocês aí sabe me dizer qual é o fruto que tem muitas sementes? Que tem muitas sementes. Como o quê? Como melão, melancia, laranja e o mamão. Outros têm apenas uma, como o abacate, a azeitona e a manga, só tem uma semente. E alguns frutos são carnosos, como o pêssego, a goiaba, e outros são considerados também frutos secos, como a vagem, as nozes e as castanhas. Agora a tia vai falar sobre, esse aqui, as sementes. As sementes são encontradas na maioria dos frutos. Possuem cores, tamanhos e quantidade diversos. As sementes, quando plantadas em solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas. Tá certo, turminha? Esse é o processo das plantas. Então, as plantas precisam de quê para sobreviver? Luz do sol, tá? O solo, água e sais minerais para gerar gás carbônico para que ele possa fazer a respiração através do oxigênio. Tá certo, turminha? Precisa especialmente da luz do sol e também da chuva. Tá certo, turma? Então, quais são as partes das plantas? Raiz, caule, folha, fruto, flor, sementes. Então, cada uma tem a sua importância. A raiz, que depois de fecundada no solo fértil, ele que é o alimento para as plantas. Então, o alimento sai da raiz, ele é transportado pelo caule e que chega até as folhas. Nas folhas recebe a luz do sol e nessa luz do sol vai gerar o quê? Energia. E nessas folhas também, através de alimentação das plantas, gera o que? Esse processo fotossíntese. E nessas folhas, quando recebe a luz do sol, a clorofila também faz parte da alimentação dos vegetais. E também temos as flores. Nessas flores, quando os insetos vão lá, fecunda, nessas flores vão gerar frutos. E nesses frutos e a semente. Quando a semente cai no solo fértil, quando recebe a água da chuva, o sol vai gerar o quê? Nova planta. E assim a gente contém, né, a composição dos vegetais, ou seja, áreas verdes para nosso meio ambiente. Tá bom, turminha? Estudamos já os solos e agora estudamos as plantas. Nossas atividades estão nas páginas 36, 37 e 38. A tia vai estar lá no grupo. Com qualquer dúvida de vocês, a tia responde lá no grupo, tá bom? Vocês fiquem com Deus e agora vocês leiam direitinho, assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Dúvidas, fala comigo no grupo. Então, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.